O patrão ficou maluco. Forneria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Mudando a pauta, mas nem É tanto. de supetão, sabe? Ari Damasceno. Aqui, ó, porra! Ari Damasceno, vocês acham que o Sampa não quer entrar em uma rota de colisão com os medalhões falar Davi disso. Luiz, Thiago Maia, Vidal e Gabigol? Aí a gente vai Mas vai destrinchar. procurar pelo em ovo Destrinchar também, cara. O cara Mingau. tá 10 dias no clube, o cara Calma. tá tateando o elenco. A pergunta é, Gabigol deve ser barrado? Eu acho que não. E Tem que ser cobrado, né? eu acho que ele tem que ser cobrado. Eu acho que é uma questão do departamento de futebol, junto com a comissão técnica, entender o que está acontecendo, porque acho que salta aos olhos que não é algo comum. Porque a gente vê um Gabigol mais cabisbaixo, a gente vê um Gabigol, circulou muito nas redes sociais uma foto com um torcedor, sempre ele com uma carinha, sabe? Não é aquela mesma pessoa. Mas por quê? Não tá fazendo Então, gol, pô. Não tá fazendo gol, mas aí o que tá? Pro funcionamento do time, o Gabigol tem até ido bem. Foi bem contra o Maringá, já tinha ido bem no jogo anterior contra o Internacional, foi bem ontem contra o Botafogo em relação a funcionamento do time. Bem, vocês acham que foi bem? Não, não, Ontem Foi ok. não quer dizer assim, não morcegou, não, tá- chupou sangue, não, correu, eu acho que marcou. não tá- correr. não, E até botou algumas eu bolas, acho que, por exemplo, procurou enfiar os companheiros. Não destoou da forma que Thiago Maia, Marinho e Davi Luiz destoaram. Sim. Vamos colocar assim. Agora, é nítido que, por exemplo, quando você chega e tem 3 bolas, né? 3 bolas, né? Uma antes da expulsão, uma logo depois da expulsão do Rafael, Tem uma finalização dele que ele recua a bola pro Lucas Perry. O Lucas Perry pega assim. uma bola do Everton Ribeiro por cima, né? O Everton Ribeiro, ele Deu duas entra... bolas, pra ele e uma pro Pedro. Pifa os dois. Então, assim, eu acho que tem algo muito, muito estranho que talvez a gente não saiba, não tenha conhecimento com o Gabigol. Porque, lado assim, pessoal, uma... não sei. Não sei se é algo pessoal, voltou a namorar com o Rafael. algo físico. Isso ele tem que falar o que tá acontecendo, Porque, assim, né? aparenta estar sempre chegando na hora de finalizar extenuado. E quando você chega extenuado na hora de finalizar, você... Tecnicamente, Você você olha pro Gabigol assim, você não vê ele, eu não vejo ele gordo. Não. Eu vejo... Agora, tiraram foto sem camisa. Sabe o que eu né? vejo? Moral. Físico não é Sabe o só que eu vejo? tá gordo, né? Lembra Condicionamento lembra físico. da época que se eu não me engano, no início da temporada passada, que o Pedro ficou muito bombado, teve uma outra estrutura física e naquele período não tava muito bem. Naquele período não tava muito bem. Você vê que ele mudou o estereótipo dele depois do Dorival, nessa Sim. temporada. Você vê que o Pedro é outro fisicamente se comparado ao início da temporada passada. Com certeza. Me aparenta ser um Gabigol Em mais... 2020, lembra, o Gabigol teve um momento fisicamente complicado que o Rogério Ceni fez um trabalho à parte com ele e ele explode nos últimos 15 jogos do Brasileiro. Me aparenta ser um Gabigol, não digo mal preparado fisicamente, fora de forma, não tô dizendo isso, mas um Gabigol que tá sendo preparado fisicamente longe das características que ele precisa. Sim. Por exemplo, qual foi a última vez que a gente viu um Gabigol fazer um facão, por exemplo? Teve esse lance do Everton Ribeiro agora, da bola por cima, mas dificilmente ele tá saindo atrás e ganhando do defensor como fazia. E Cara, assim, de repente tem é um jogador preparado pra jogar no perímetro da área e tá jogando no meio campo Não, praticamente. viu uma coisa, a finalização potente de esquerda dele é uma coisa que sumiu. Então, assim... Você não tem Porque aquele ele não- chute Ele não potente. tá mais ali pra fazer aquela feição ali, passar por trás do marcador, chegar cruzando e bal. Não tem. Então, Mas assim, aí não tem muito pelo estilo. Que os treinadores que estão passando no Flamengo, pra poder botar os dois pra jogar, tem assim, Gabigol, pra você jogar, precisa você aqui. E aí ele falou, né? A gente tem uma informação deles, que Ele mesmo. pedir pro VP, olha, eu quero disputar na minha. Aí depois ele resolveu não E aí, disputar por mais, porque exemplo- viu o Pedro fazendo o que por tá exemplo, fazendo. aí algo extra... Seria o fato dele ficar no banco agora pro Pedro e só entrar na dele? Aí, por exemplo, algo extra-campo que eu também acho que pesa contra o Gabigol, por exemplo. O Flamengo ganha de 8-2 do Maringá. Tinha obrigação do Flamengo passar no Maringá? Sim, mas tinha perdido o jogo de ida, torcida feliz, todo mundo aplaudindo. O Gabigol teve aquela situação isolada no Maracanã. Já foi descoberto que foi algo programado até, né? Que é algo isolado, a torcida mesmo ovacionou lá o Gabigol no Maracanã. Aí, por exemplo, ele reposta o story do Arrascaeta, só você me acha. Sim. Aí, beleza. O Everton achou. Aí, por exemplo, desnecessário. pra né? quê? Aí o cara Entendeu? fica irritado. Essa discussão, pra quê? Então, Assim, mas porque assim, aí daqui a pouco, isso que eu não... O cara quando posta uma parada dessa, por exemplo, qualquer coisa que você vai postar, por exemplo, postar uma parada assim. Aí imagina, estamos nós três aqui,
Aí, pô, sei lá, Matheus Viagem. Aí fica fora na semana que vem. Agora só o ficou- Matheus me acha. Porra, o Betão vai ficar, Pô, não. porra é essa? Né? Faz o quê? Só o Matheus me acha. Entendeu? Aí tu vai ficar, que porra é essa? Aí você vai ficar com que cara? Aí depois a galera vai Mesmo depois de falar. 8-2. Aí depois a galera vai falar alguma coisa, cara. aí o nego vai falar assim: o próprio Gabigol. Pô, estão aí criando polêmica que não tem, pô, irmão. Então, Você deu munição. Pô, né? então não Sabe o que eu infla, acho? né? O Gabigol, E ele gosta de inflar. Sim, Quando sim. ele vai pra entre ele sabe, pô. A gente Sabe o poder que ele tem, né? sabe o poder que ele tem, sabe como as declarações dele impactam. Ele é inteligente, a gente sabe disso. Sim. Então, por exemplo, quando ele vai lá atrás, falar aquela parada que ele falou, quero voltar pra minha posição, tudo mais. Ele fala na zona mista. Que a galera toda tenta dar uma volta, não, mas ele nunca foi, não Conversei sei com o o que, Vitor babá. Pereira, Então, ele vai falar porque ele tem um objetivo. Gabigol tem uma comunicação apurada. Quando ele fala essa parada do Arrascaeta, também. Senão, a gente acha que tudo que ele fala, até a parada do inferno, tem um ônus e um bônus, cara. Sim, sim. Se ele é inteligente pra falar a parada do inferno e mudar uma situação, ele também sabe o que vai acontecer. Uma Eu declaração acho. dele ou um post falando que só a Arrascaeta acha, que ele não recebe... Aí a galera já começa, pô, então o problema dele não tá fazendo gol é porque a galera não tá achando o cara, não tá sendo pifado. Então, exatamente. Então é Eu acho assim, isso. o Gabigol, ele é um popstar. Sim. Isso aí não adianta. E tem atitudes e tem, vamos dizer... Como é que tem a música, né? Só, sabe, os amores e os desprazeres, as delícias de Não, ser... cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Exatamente. Isso aí é Caetano, né? Caetano Veloso. Caetano Veloso. O Gabigol, ele sabe que ele se dedicou ano passado, ele aceitou um posicionamento, meio que se doou pra jogar os dois, o Dorival convenceu ele, e ele fez o Pedro, vamos dizer assim, fez o Pedro, né? Ele abriu esse espaço sem briga e o Pedro aproveitou o espaço, lógico, né? Não é só o Gabigol que como aproveitou? aproveitou muito bem e o Pedro foi pra Copa do Mundo. E ele não foi. Acho que essa Copa do Mundo. Então, essa, também. Eu não sei se é. Essa não Eu só ida sei que pra eu acho Copa do que Mundo. chega uma hora- Mexeu um pouquinho com o chega uma hora que o emocional do Gabigol tem que chegar cara. assim, A gente só cara, não pode eu me tirar doei. completamente o peso dessas coisas. Eu vejo muitas Sim. vezes a galera do Mengão tirando o peso disso tudo aí. Não, eu acho que acho tem que não. peso. Na Do hora tipo que o assim, Gabigol não. senta, na hora que o Eu Gabigol tô deita na criando cama crise. dele, ele pensa assim, caralho, eu abri a mão de uma situação, me Não doeu, fui pra o Copa. time foi campeão, o Pedro, porra, meteu gol pra cacete, eu meio que virei um assistente, jogamos, tudo mais, ele foi pra Copa, eu não fui. Aí agora, sabe, tudo sou eu, querem me cornetar. Aí é uma dessa, tá vendo? Não me acham. De repente no jogo ele achou que 2 ou 3 bolas era pra tocar pra ele, não tocaram. Eu acompanhei o Flamengo e Maringá E lá o cara no... é ser humano.